O Notícias da Hora vai mostrar, através dessa videoreportagem, a vocês que estão em casa, como é a vida dos profissionais que trabalham no SAMU. Como é trabalhar no limite, como é trabalhar no olho do furacão Covid-19. Acompanhe. A fila é gigantesca, então esses pacientes já estão indo para um outro estado para tentar lutar pela vida. Essa nós vamos pegar o paciente entubado. Lá em Senador Guilmar. O paciente está entubado, está regulado para vir para o hospital de referência, aqui em Rio Branco, vem para o INCA, a UTI. Então a gente vai ter que ter o desfibrilador, pode entrar. Vai ter que ter as bombas vasoativas, vai ter que ter o respirador, tem que ter as balas de oxigênio, tudo completo. Duas balas de oxigênio, tem mais a portátil, que é para tirar da unidade para vir para cá. E aí a gente arranja ela, vai o médico, vai o enfermeiro, ela está prontinha para vir para fazer essa transferência. Essa vai para o Quinari, Senador Guilmar, a outra branca já foi passando a Madureira, né? E a rotina é essa: ligou das unidades, a gente tem que sair para fazer essa transferência e trazer. Entendi. Rodrigo, como tem sido, cara, assim, essa luta com a Covid? Tu imaginou um dia viver isso? Williams, sinceramente, eu tô com 12 anos aqui, né? Vai fazer agora 1º de setembro. Eu nunca tinha visto nada nem parecido, né? Acho que ninguém estava preparado para isso. É cenário de guerra mesmo? Cenário de guerra, né? A gente, por exemplo, eu tô trabalhando desde sexta-feira, né? Não dormi ainda, né? Cansaço, né? As equipes, elas estão dando o máximo para tentar manter, para tentar minimizar essa situação, porque ela é complicada, é cenário de guerra. Não, eu estou com o Dr. Pedro aqui, Dr. Pedro Pascoal, para vocês terem uma ideia, é o responsável geral do SAMU no Acre, tá? Uma pessoa que está fazendo um trabalho aí com muita dedicação e aceitou o nosso convite para acompanhar aqui a remoção de uns pacientes que vão ser transladados aqui de Rio Branco para Manaus, não é isso, doutor? Isso mesmo. Como é que vai funcionar isso? Isso é uma tentativa de fazer a liberação de leitos, né? Sabemos hoje a dificuldade. Não por parte do Estado, mas a dificuldade de acolher todos esses pacientes. Só para vocês terem uma noção do esforço da Secretaria de Saúde, do esforço do nosso governador, durante essa pandemia, durante esse 1 ano de pandemia, inclusive essa semana está fazendo 1 ano, né, que foi constatado o primeiro caso de Covid aqui no Acre, foram criados mais de 80 leitos só para atender a demanda do Covid. Então, são 80 leitos na capital, né? São 30 no pronto-socorro e mais 50 no hospital de campanha e mais 26 leitos no hospital do Juruá. Então, assim, sem contar os leitos de enfermaria, que no total somam mais de 200 leitos. É um esforço incansável por toda a parte da equipe, né? Por toda a equipe da saúde. São pacientes graves como nós nunca tínhamos trabalhado antes. São colegas de trabalho do nosso dia a dia que acabam indo para a UTI necessitando dessa vaga, desse cuidado. Então, mesmo com todo esse esforço, toda essa força reunida, nós não conseguimos atender essa segunda onda, né? Não há mais equipe suficiente, né? Todos estão esgotados, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, todos estão trabalhando no seu limite. E graças aí à colaboração da Força Aérea Brasileira, junto com a equipe de Manaus, eles aceitaram acolher pacientes, né? Nós enviamos num primeiro momento 3 pacientes graves com necessidade de UTI e agora nesse segundo momento foram cedidas 6 vagas de UTI. Então, de uma certa maneira, vai ajudar a enxugar essa lista de espera que nós temos por leito de UTI. E pensando na melhora, né, da população, né,
pedindo a Deus que essas vagas de UTI sejam bem utilizadas por pacientes que tenham chance de voltar para casa, voltar para perto dos seus familiares, de trazer um pouco de esperança, né, para todo mundo. Cristiano veio trazer um paciente com Covid, foi isso, Cristiano? Isso, a gente veio fazer uma transferência de paciente com Covid, né, que estava já no hospital em Passo de Castro, e a saturação baixa, né, aí não tem como manter na unidade lá, no município de Passo de Castro, no hospital Dr. Manuel Marinho Monte, então em caminho para Rio Branco, né, o ponto de referência que é o INTO, né, então a gente vem fazer essa transferência. E como é que está a situação de Covid lá, Cristiano? A situação de Covid em Pasto se encontra muito crítica, né, muito casos positivos. Somente no dia de hoje foi feito 22 exames, né, para Covid, e 22 exames, né, provavelmente quase 100% positivo. Então a situação é crítica, né, muitos pacientes mesmo com Covid, se agravando, sendo transferidos para Rio Branco, para a referência, né, que é o INTO, e não está fácil a situação. Doutor Pedro, e quanto a essa questão de interação município-SAMU, né? Porque, por exemplo, está vindo muitos pacientes de Brasileia, Chapuri, Epitaciolândia, Senador Guiomar, de todos os municípios. E como é que está sendo essa interação entre Estado e município? O momento é de guerra, né? A gente não pode tentar deixar a responsabilidade para A ou para B. Os esforços estão sendo reunidos de todas as formas, né? Nós temos nossos parceiros, que eu digo que são irmãos do SAMU, que é a equipe do CIOPAER, né, da Secretaria de Segurança Pública, na qual disponibilizam as 3 aeronaves para a gente, né? O helicóptero está à total disposição nossa, de 6 horas da manhã às 5 horas da tarde, né, por conta da particularidade de voo durante o dia. E além disso, nós temos as duas asas fixas, né, o ARPA 02 e o ARPA 04, que são os aviões que estão nos dando apoio. Para vocês terem uma noção, Tarauacá está com grande demanda e nós temos lá, baseado em Tarauacá, o avião do CIOPAER para transporte desses pacientes, né? Nós conseguimos fazer transporte simultaneamente de até 3 pacientes dentro do avião, desde que eles sejam de baixa e de média complexidade, né? O paciente entubado já é outra questão. Mas assim, isso aí o Estado está reunindo forças de onde não tem mais, né? Segunda onda, está todo mundo esgotado, secretário de saúde, governador, médicos, enfermeiros, como já foi falado antes. E a gente percebe que é uma omissão por parte dos gestores municipais. Eu digo isso porque vamos começar por Rio Branco, pela capital, chamamos nosso secretário municipal de saúde para pedir apoio nesse momento, para ter as unidades de saúde da capital abertas, pelo menos no 3º turno e aos feriados, para atender a população que se encontram com sintomatologia leve e moderada, para que nós possamos concentrar os esforços no paciente grave, que tem risco de vida. E até então a gente vê os postos de saúde fechados aos finais de semana, né? A vacinação andando a passos lentos. A gente sabe que a única eficácia comprovada contra o Covid é a vacinação. Não é azitromicina, não é ivermectina, não é cloroquina, que a gente já sabe. E tem que existir também uma colaboração e um entendimento dos colegas médicos e equipe de saúde como um todo do interior. Pacientes graves, eles têm que ser manejados de forma cautelosa. Eu não posso postergar uma intubação de um paciente grave. Não tenho que esperar ele chegar em Rio Branco para ser intubado, não. Até porque o paciente não melhora só com a intubação. Tem que ser intubado, tem que ser medicado, tem que ser bem sedado. E o Estado se preocupou em fazer aquisição de sedativo. Aqui nunca houve falta de sedativo. Agora, e os gestores de cada hospital aí do município? Eles têm que se antecipar ao problema. Não é esperar a água bater na bunda para sair correndo e reclamando para não sei quem, né? Doutor Jonathan do SAMU, doutor, como é que o senhor está avaliando aí essa questão dessa segunda onda? Como está sendo trabalhar aqui no SAMU com toda essa pressão de Covid? Apesar da pressão ser grande, né? O trabalho tem aumentado bastante. A gente vê que muita parte da população perdeu
o medo, né, da infecção pelo coronavírus. As pessoas, algumas respeitam, outras não respeitam o lockdown, que a gente vê quando está atendendo a ocorrência na rua, que grande parte da população, apesar do lockdown, ainda ousam desrespeitar o decreto. E assim, a gente vê que a pressão tem aumentado bastante, mas apesar da pressão ser grande, quando a gente consegue resgatar um paciente, trazer um paciente com um quadro de Covid grave, se torna gratificante para a gente poder entregar esse paciente estável, com vida e ainda com esperança de se recuperar. O que é aqui? É um almoxarifado, né? Aqui é o nosso almoxarifado. Aqui onde a gente tem nosso material, soro fisiológico, luva, EPIs, né? Material de tubação tá ali, medicação. Aqui a gente tem o nosso material de trauma, colar cervical, com tala. Aqui nossos respiradores. Né? Isso aqui são respiradores para, tipo como se fosse para entubar fazer isso aqui? Transporte de paciente entubado, né? Isso aqui é para fazer o transporte de paciente entubado. Respirador de transporte, esses aqui. Isso aqui são equipamentos, assim, podemos dizer, exclusivos que essas unidades utilizam? Esses equipamentos aqui que a gente conseguiu, quando nós chegamos aqui, só tinha um respirador, né? E agora a gente conseguiu esses 4 e mais 4 que estão nas viaturas. Então nós temos 8 equipamentos de respiração, né? Para transportar entubado. Paciente que está precisando de oxigênio entubado, ele precisa desses aparelhos. Ali os desfibriladores, aqui as bombas, aparelho de respirador também, bomba também de droga vasoativa para pacientes que estão graves. O que é essa? Para que serve essa bomba aí? Essa aqui é bomba de droga vasoativa. As bombas que vai ter a medicação, ela vai controlar a medicação do paciente que estiver entubado. Isso é a 4, a outra 4, a outra transporte. Tá. Beleza, então, aí é o seguinte, vocês só vão sair, vão ser 2 viaturas lá de vocês, vocês só vão sair a hora que eu der, vocês só vão sair com o paciente de dentro do INTO para a ambulância a hora que eu der o sinal verde, que eu vou estar saindo do segundo distrito. A gente vai se encontrar na rotatória, e da rotatória a gente vai seguir em comboio para o aeroporto, tá? Por enquanto deixa ele aqui abrir, Saber se tu vai pra UPA. E a 2 e ela vai pro vai esquecer. Tá. É isso? Tá, eu vou passar pra Jane então. Que tu vai pra UPA do segundo distrito e a 02 vai pro INCO. Certo? 02 vai Vitor e Wanda e lá o Vitor. Passa pra outra do Não, mas de qualquer maneira tu vai ter que ir pra lá. Vai aqui já, aí tô. Cara, vai tudo junto, vai ficar ruim na ambulância. Bem, são 23 horas e 2 minutos, nós estamos saindo agora nesse exato momento para recolher os pacientes que estão, que vão ser removidos para o Amazonas. O voo já saiu de Brasília, então toda a equipe, estou aqui todo paramentado, né, porque vou agora entrar no olho do furacão Covid-19. Acompanhe. Aqui, tá? Na UPA do segundo distrito, onde nós vamos aí acompanhar todo o processo de remoção. Ana Cláudia, tá? Ela trabalha aqui na UPA do segundo distrito, que na primeira onda foi referência da Covid-19, né? Isso. E que agora nós temos essa unidade como apoio, vamos dizer assim, um braço do INTO, que hoje o INTO é a referência para pacientes com sintomas de Covid-19. Qual é a dificuldade que vocês estão tendo aqui nesse exato momento? Boa noite a todos. Primeiramente, quero informar que a nossa UPA está aberta para os atendimentos ao Covid.
estamos também funcionando com a internação. E hoje a nossa maior dificuldade está sendo em transferir os pacientes que têm uma piora do seu quadro para o INTO. Aí eu vim aqui pedindo ajuda do nosso colega para divulgar que nós vamos internar os pacientes sim, vamos assistir, porém com a piora do quadro, a partir do momento que ele precisa de um outro fator para poder melhorar o seu quadro, nós estaremos transferindo esses pacientes para o INTO, para garantir essa continuidade da assistência do paciente, que é o que nós preconizamos e pregamos para que os nossos pacientes sejam bem assistidos. Como é que está a situação hoje aqui do INTO? A situação da questão de pacientes que vocês estão internados hoje. Hoje nós temos 42 pacientes internados na nossa unidade. Esses pacientes eles estão em uso de oxigênio e catéter nasal. E aqueles pacientes que eu citei que precisam, por exemplo, usar uma máscara ou precisam de uma VNI, que é a ventilação não invasiva, a gente está transferindo para o INTO. Mas hoje nós temos 42 pacientes internados estáveis, hemodinamicamente estáveis. Vai ser transladada até o amanhã. Agora a gente pode seguir em segurança, fazendo um volume corrente bom, trazendo uma pressão boa, uma saturação boa. Pode seguir em segurança ao encontro das outras viaturas para que a gente possa seguir para o aeroporto. Tá aí. Doutor Pedro, estamos passando em frente ao INTO, a equipe coordenada pelo senhor para esse translado de pacientes até Manaus, correndo tudo dentro do planejado. Certo, dentro do horário, estamos aguardando o posicionamento de liberação do início do deslocamento do aeroporto pelo comandante Major Pascal em Brasília. Ele deu o sinal verde, iniciamos o deslocamento lá e o ponto de encontro em frente ao INTO. Agora seguimos para o aeroporto sem nenhuma intercorrência até o momento, tudo como planejado. Podemos dizer que esse é um momento crítico, doutor, desse processo de remoção desses pacientes? São pacientes graves, pacientes que, apesar da sua condição de transporte favorável, não saíram do quadro de gravidade. Então, a qualquer momento a gente pode ter uma surpresa, mas tudo equipe muito bem treinada, fisioterapeuta nos apoiando, unidade de suporte avançado. Para qualquer imprevisto, a gente está de prontidão para tentar reaver o problema e, se Deus quiser, a gente vai chegar ao nosso destino sem nenhuma intercorrência. Tá certo, doutor.
domingo, mais que já é segunda-feira. Queria agradecer em nome do nosso governador, Gladys Cameli, em nome do nosso secretário de saúde, que está representado pela doutora Paula aqui. Agradecer a todos vocês que estão empenhados até esse horário nessa missão. É uma missão que começou no início da semana. Nadine sabe o quanto que a gente penou, a doutora Paula mais ainda, porque a ligação de todo quanto é canto. Mas sem os senhores essa missão não seria possível. Então eu queria aqui deixar de coração meu muito obrigado. Não só por essa missão, mas por todas as missões que nós enfrentamos todos os dias. Não tá fácil, a segunda onda não deu tempo para a gente descansar da primeira. Nós sabemos o quanto de cada um de vocês estão esgotados. Eu sei que é difícil pedir para ter um pouco mais de paciência, mas sem vocês essa vitória não será possível. Então, queria mesmo agradecer a vocês. Nós estamos levando esperança para mais 3 famílias. Foram mais 3 pacientes que foram enviados, então existe um pouco de esperança ainda para essas famílias. E tem um pouquinho da mão de cada um de vocês aqui. Bom, então vou deixar a doutora Paula falar um pouco também. E eu deixo meu muito obrigado aqui. Gente, como eu venho aqui, a palavra é gratidão, em nome do governador Gladys Cameli, que não pôde estar nesse momento, mas estava na outra missão. Gratidão a cada um de vocês pelo empenho, que a gente está vendo essa missão agora, mas vocês fazem a missão todo dia. Vocês não param 24 horas por dia. Os profissionais da saúde têm se dedicado de corpo e alma. Posso falar em nome do Pedro, por todos vocês, tá? Eu tenho só a agradecer. Anjos sobre rodas, né? Como a gente viu hoje, e são anjos sobre rodas. Eu agradeço de coração a cada um de vocês, que Deus abençoe. Sei que todos estamos no limite, vocês então que não param hora nenhuma. Mas essa guerra depende de cada um de nós. Como o Pedro disse, é esperança para cada uma família. Para a gente também não é fácil. A gente sofre também, cada um tem um familiar, cada um tem um conhecido, mas aqui está cada dia, vocês se dedicam cada vez mais, tá? Então é gratidão mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. Deus, o que está acontecendo ainda não entende. Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Mas num piscar de olhos o mundo mudou, e em todo o planeta o vírus se espalhou, e entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora, sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividido, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não, pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Gabriel da Fábio.